por que a humanidade tem essa dificuldade de perceber o cuidado amoroso de um Deus que foi aquele que criou todas as coisas? A palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 3, reverendo Rodrigo, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus. O homem, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus e criado para viver para a glória de Deus. Essa imagem de Deus no homem era uma imagem perfeita antes da queda. Contudo, o homem era passível de cair no decreto soberano de Deus e o homem caiu. E essa então se tornou uma imagem caída. Então agora o homem já não tem o conhecimento de Deus como tinha antes, já não tem a justiça de Deus presente em sua vida e já não anda em retidão. O pecado afetou o homem desde o âmago, desde o íntimo. Não há parte sã no ser humano. Tudo no ser humano é manchado pelo pecado. O que define a natureza humana caída é o pecado. Então, o homem é incapaz de fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Consequentemente, ele é incapaz de conhecer a Deus por si mesmo. Ele está longe de Deus, ele está literalmente perdido nos seus delitos e pecados. A Bíblia nos ensina que o homem sem Deus está debaixo da ira de Deus. E debaixo da ira de Deus, esse homem está entregue à sua própria sorte. E por isso, ele então muitas vezes comete pecados e atrocidades que ofendem a santidade de Deus, prejudicam os seus próprios relacionamentos e também prejudicam a ele próprio. Então o homem é por si mesmo incapaz de conhecer a Deus. Erraram os filósofos da história que diziam que o homem é uma tábula rasa. Erraram os pensadores da história que disseram que o problema do homem é o meio. Se você o criar no meio em que não há poluição, então ele vai ser uma excelente criatura. Não, o problema do homem é pecado, ele é mau. E até quando ele realiza coisas boas, aparentemente diante dos olhos de todos, ele não faz para a glória do seu Criador. E ao transgredir a lei de Deus, e ao não viver para a glória de Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Neste mundo vive entregue à própria sorte e depois que deste mundo partir, se não receber o perdão de pecados, ele vai receber o peso da ira eterna de Deus contra si mesmo, vivendo uma vida de tremendo sofrimento eterno, longe do relacionamento com o Senhor. Reverendo Rossi, a gente percebe então a incapacidade do ser humano de por si só perceber isso. E a sabedoria bíblica então nos ensina que o Espírito Santo, né, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É como se ele descortinasse, né, para nós essa situação, abrisse os nossos olhos. Então, a Igreja de Cristo, discípulos e discípulas de Jesus, aqueles que tiveram seus olhos abertos agora, conseguem se perceber pecadores, né? Percebem o pecado como uma realidade e a carência de um redentor. E isso só é possível por meio daquele que tem palavras de vida eterna, o próprio Cristo Jesus. Mas mesmo a Igreja de Cristo, né, ou seja, aqueles que já tiveram seus olhos abertos, muitas vezes acabam cedendo a algumas tentações e deixam de seguir os princípios e preceitos que Deus estabelece. E isso acaba trazendo algumas consequências. A gente vê isso ao longo da história e eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente, então, o que a Bíblia nos ensina sobre isso, sobre essas consequências de quando o próprio povo de Deus, apesar de já conhecer a realidade do pecado e a sua própria realidade, acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Querido reverendo Rodrigo, se nós estamos no escuro e esse paletó meu tem uma mancha terrível, nós não observaremos. Mas quando nós nos aproximamos da luz, a mancha fica visível. E o grande problema do povo de Deus é quando ele se afasta da luz. A luz é o nosso próprio Senhor Jesus que diz, eu sou a luz do mundo. Ele veio a este mundo para iluminar a todo homem. E a igreja vive momentos complicados quando ela tira os olhos de Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, de repente, a igreja começa a dar
mais ouvidos para o que a filosofia deste tempo diz? Ou nós, como pecadores, damos mais ouvidos àquilo que, aparentemente, conforme a mentira que nos é pregada pelo nosso próprio coração, vai satisfazer as nossas necessidades mais imediatas? E muitas vezes a igreja pode dar ouvidos ao diabo, pode dar ouvidos ao espírito deste mundo e pode dar ouvidos ao seu coração pecaminoso. E, infelizmente, como o reverendo Rodrigo disse, muitas vezes o povo de Deus se afasta de Deus. Consequentemente, quando o povo de Deus se afasta de Deus, nós vemos nas Escrituras que Deus levanta homens e mulheres que pregam a palavra de Deus e chamam a igreja ao arrependimento. Nós vemos isso principalmente na época dos profetas no Antigo Testamento, quando o reino de Israel, primeiramente, depois o reino de Judá, teimavam em afastar-se do Senhor. Deus levantava profetas que pregavam a palavra e os chamavam ao arrependimento. Mas muitas vezes o coração do povo fica de tal maneira endurecido que eles rejeitam os profetas e se afastam do Senhor e rejeitam a palavra do Senhor. Então, quando a igreja fica tão endurecida, meu querido amigo reverendo Rodrigo, ela vê pesar sobre si a mão disciplinadora do Senhor. E a mão disciplinadora do Senhor sobre a vida da igreja é misericórdia para a vida da igreja. Porque quando Deus faz isso, Ele não nos está entregando a nossa própria sorte. Porque se Ele nos entregar a nossa própria sorte, nós vamos nos perder. Então eu gostaria de dizer a você o seguinte: se você é crente e você comete um pecado e você é pego em público, você vai ser envergonhado, mas isso vai ser uma graça de Deus para a sua vida. Porque isso vai te levar ao arrependimento e vai trazer você de volta para o Senhor. É Abraão dizendo no Antigo Testamento que Sara é só sua irmã e de repente o rei pega Abraão acariciando Sara ou Isaac acariciando a Rebeca e fala assim: ela não é sua irmã nada, ela é sua mulher, por que você mentiu para mim? Então é o crente sendo envergonhado na presença do ímpio para que ele se arrependa, reconheça o seu pecado e se volte para Deus. E o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Eu me lembro até no caso de Pedro, daquele dia da pesca maravilhosa, quando Jesus manda que ele pesque novamente, ele tinha tentado pescar a noite inteira. E ele disse para Jesus, considerando Jesus como um mestre humano: quem entende de peixe aqui sou eu pesquei a noite inteira, não tem nada aqui. Mas ninguém pode resistir ao Senhor. Tudo bem, eu lançarei as redes por causa da tua palavra. E quando ele lança as redes se estressam, o barco quase afunda e ele então vê aquela cena tão maravilhosa, se ajoelha diante dos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Quando a igreja peca, o Senhor misericordioso vem ao seu encontro, se mostra a ela e ela vai reconhecer o seu pecado e vai se arrepender para a glória de Deus. Nesse sentido, reverendo Rosser, como que a igreja hoje, então, pode, de fato, se humilhar, se arrepender e voltar a um relacionamento genuíno com Deus, por meio, claro, de Cristo? É muito importante, meu querido irmão, você que está em casa, manter o seu compromisso firme de buscar a presença do Senhor em adoração. Você foi criado para a glória de Deus. A sua vida no dia a dia deve ser uma vida de culto. Você tem que ter uma vida devocional em que você lê as Escrituras, em que você adora a Deus na sua casa, em que você crê no Evangelho e tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Você deve buscar viver uma vida de fidelidade, mas você não pode abrir mão do culto público. Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É quando você está na igreja adorando a Deus com o povo de Deus e você faz parte da família de Deus, é que a palavra de Deus é escrita e Cristo fala com a sua noiva. E ao falar então com a sua noiva, se você está deprimido, ele vai consolar você. Se você está desanimado, ele vai te desanimar. Se você está endurecido, ele vai te quebrantar. Se você se sente perdido, ele vai anunciar mais um...
vez o amor dado a você na cruz do Calvário, e isso então vai transformar a sua vida. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa frequentar o culto público, ir à escola dominical, participar dos grupos familiares da sua igreja, estar ligado no corpo de Cristo, porque ali você vai ser convencido dos seus pecados. Consequentemente, se você cair em pecado, arrependa-se, peça perdão ao Senhor. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloque a sua vida diante de Deus. Busque viver para a glória de Deus. Não porque você vai receber alguma coisa. Não, você não recebe nada por isso. É porque Cristo já te deu tudo de graça e porque Ele te salvou na cruz do Calvário, que agora você não vive mais para si mesmo, mas vai viver para a glória de Deus. Encha sua alma com o Evangelho. Lembre do amor de Deus. Então o arrependimento virá à sua vida e você deixará de viver para si mesmo, para viver para o Senhor todos os dias da sua existência.